também são dignos do amor e da bondade. E o auxílio que a administração sideral solicita dos vossos esforços espirituais, para beneficiar esses cruéis rebeldes que se reencarnam no vosso ambiente terreno, é aquele idêntico benefício que recebeis incansavelmente das hostes angélicas formadas pelos antigos transviados já regenerados, que vos precederam na revolucionária jornada. O homem conquista o reino de Deus em si somente através do exercício continuado das suas próprias capacidades, num trabalho demorado, penoso e incessante, até atingir a perfeição moral. E somente a perfeição moral humana fará que o reino de Deus venha a instalar-se definitivamente na Terra. 62. A força das trevas. Pergunta: as chamadas forças das trevas, tão comentadas nas mais variadas obras espíritas, costumam, não raro, nos deixar perplexos quanto ao seu modo de agir. Se, de uma parte, manipuladas por verdadeiros magos, possam ocasionar desajustes violentos nas criaturas humanas, prejudicando-as, de outra parte podem ser o ato corretivo, karmático, a cooperar no reajustamento necessário dos devedores. Em obra recente, lida e analisada com grande curiosidade, deparamos com o trecho abaixo atribuído ao Senhor das Trevas, no qual, surpresos, não deixamos de constatar a justeza dos conceitos ali expendidos. Ei-lo, comentando o critério de sua conduta. Nunca deixei de respeitar um igual ou a temer um mais forte, só assim conseguir tanto poder. Também nunca saí da lei do karma. Não derrubo quem não merece, nem elevo quem não fizer por merecer. Não traio ninguém, mas também não deixo de castigar um traidor. Leve o tempo que for necessário, mas eu o castigo. Não castigo um inocente, mas não perdoo um culpado. Não dou a um devedor, mas não tiro de um credor. Não salvo a quem quer se perder, mas não ponho a perder quem quer se salvar. Não ajudo a morrer quem quer viver, mas não deixo vivo quem quer morrer. Não tome de quem achar, mas não devolva a quem perder. Não nego o poder do Senhor da Luz, mas não recuso o poder do Senhor das Trevas. Não induzo ninguém a abandonar o caminho da lei, mas não desculpo quem dele se afastou. Não ajudo ninguém que não queira ser ajudado, mas não nego ajuda a quem a merecer. Sirvo a luz, mas também sirvo às trevas. No meu reino eu mando nos outros e sei me comportar. Não peço o impossível, mas só dou o possível. Nem tudo o que me pedem eu dou, mas nem tudo o que dou é porque me pediram. Só respeito a lei do grande e da luz e das trevas e nada mais. É só isso que o grande exige de mim, portanto é isso que eu exijo dos que habitam o meu reino. Não liberto o condenado, mas não aprisiono o inocente. Não faço chorar o inocente, mas não deixo sorrir o culpado. Não revelo o oculto, mas não oculto o que pode ser revelado. Não infrinjo a lei e pela lei não sou incomodado. Relembramo-nos, a esta altura, do comentário kardecista de que Deus não iria utilizar-se de uma entidade angélica para a cobrança karmática a um devedor, mas a deixaria a cargo dos espíritos inferiores que não teriam dificuldades para executar. E, assim entendendo, chegamos a aceitar os conceitos anteriormente expostos. Poderíeis, abordando o assunto, complementá-lo com os seus esclarecimentos mais atualizados. Ramatiz, é evidente que tendes aí conceitos muito próprios de um desses espíritos enraizados no mal, possuidores de uma mente poderosa, que escolhem subtrair-se por longo tempo ao esquema evolutivo determinado pelo excelso Criador, porque a reencarnação lhes traria humilhações e sofrimentos no percurso necessário de reajuste pelas dores humanas. Espíritos exilados para o sofrimento retificador, ajustam-se perfeitamente ao ambiente umbralino, e, organizados na luta natural pela sobrevivência, e sempre na exploração do mais fraco, formam as comunidades do mal, sob o império e a direção dos mais inteligentes e astutos, os senhores que não passam de gênios da perversidade, e seus escravos,
que são almas parasitas sofredoras e desorientadas. Estas coletividades do astral inferior, conforme já vos dissemos anteriormente, compõem-se de espíritos ligados por afinidade de sentimentos e formam os vales que auxiliam os espíritos delinquentes, atraídos para essas zonas abismais pelo seu nocivo comportamento no mundo dos encarnados. Ao cometerem a vingança e infligirem às suas vítimas sofrimentos cruéis, na verdade, lhes proporcionam o resgate de suas culpas e as condições para que possam dar início à sua marcha redentora para o bem. No entanto, não deveis vos esquecer de que são todas situações temporárias. O espírito diabólico, incapacitado para distinguir o que é verdadeiramente bom e justo, segue vacilante nos desvios dos seus equívocos e rebeldias, mas, na realidade, inconsciente, caminha fatalmente atraído para a fonte benfeitora que o criou, até que vibre com a harmonia da perfeição, ajustando-se definitivamente à angelitude. E certo é, deveis saber, que não existe espírito encarnado ou desencarnado que não tenha um amigo em plano mais elevado interessado na sua felicidade. Mesmo que para sua regeneração, sob a lei do progresso espiritual, deva ele reencarnar com deficiência mental, ou física, faltando-lhe a mão, ou o pé, portando desarticulados aleijões, ou, ainda cego, os seus protetores, desvelados, o assistem para salvá-lo e, finalmente, conduzi-lo docilmente ao redil venturoso, cumprindo-se assim a promessa do amado Jesus, de que não se perderá uma só ovelha do rebanho do Senhor. Resta-nos ressaltar-vos aqui alguns dos conceitos salvadores de Jesus, o iluminado instrutor espiritual da terra, resumidos ensinos, estes sim, que em essência esclarecem as imutáveis leis da vida espiritual. Ei-los. O maior mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 34-40. As bem-aventuranças. Melodiosas palavras do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Mateus 5, 1-12. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem nécio, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus 7, 24-27. 63. A vivência no final de tempos. Pergunta: dissestes, na obra Mensagens do Astral, que todos os que estivessem presentes aos eventos do fim de tempos,
lamentariam estar vivos para presenciar os acontecimentos terríveis desta época. Já estamos passando por este presságio. A cada dia, cada momento, os fatos vêm demonstrar o acerto destas previsões, pois cada criatura evangelizada sente na própria carne os sofrimentos decorrentes de ter que conviver com os esquerdistas do Cristo. A sociedade, a política, os governos, todos enfim com quem se deveria contar para amenizar as agruras destes tempos difíceis, são o exemplo vivo da corrupção, do desgoverno, da rapinagem, a valerem-se das posições de mando e do poder para beneficiarem-se, a si próprios, e a parentela corporal, ou a oprimirem os fracos em seus interesses. Como enfrentar estas situações? Chegam as pessoas honestas e operosas, a não ver nenhuma outra saída senão as ações violentas para coibir esses abusos. É comum ao terrícola atual, vendo estampadas as cenas desses crimes, a desejarem até mesmo as penas de morte. Sabemos que não estamos, por acaso, presenciando a tudo isso. Não desconhecemos a lei de causa e efeito. No entanto, a passividade não parece gerar efeito. A não-violência, tão pregada por Gandhi, parece ter surgido, estagnado e desaparecido, por parte dos sofridos. Em contrapartida, os violentos se afirmam cada vez mais, havendo até mesmo endeusamento deles por parte da massa irrefletida. O que poderíeis nos falar mais sobre esta situação? Como enfrentar este final de tempos? Ramatiz, na obra citada também vos explicamos que todos os acontecimentos no seio do cosmos são previstos e obedecem a planos antecipadamente estabelecidos. Sob a direção técnica da Suprema Lei, os construtores siderais, criadores dos mundos, conhecem e preveem, com absoluta perfeição, as épocas psicológicas em que ocorrerão os desregramentos periódicos e cíclicos de cada um dos agrupamentos espirituais reencarnados. A espiritualidade superior planeja as vossas vidas sob o mais elevado senso de justiça, merecimento educativo e conquista espiritual, ainda que grandiosos possam ser os vossos infortúnios e sofrimentos. Podemos vos afiançar que, em grande parte, a vossa humanidade atual é a reencarnação coletiva daqueles mesmos espíritos que há milênios formavam as hordas de vândalos cristalizados no ódio, que praticavam a violência na destruição de tudo e de todos, com perversidade devastadora. Ainda que considereis injusta a generosa oportunidade de reencarnação concedida pelo magnânimo Criador para a redenção desses infelizes rebeldes, que está comprometendo seriamente o padrão vibratório do vosso orbe, para, nesses movimentos todos de inversão dos valores tradicionais e já consagrados ao bem comum, o objetivo elevado do cumprimento das provações individuais e coletivas, das pessoas e dos povos, pois vivenciais pleno e importante ciclo regulador de modificações do vosso planeta, previsto bilhões de anos antes do vosso calendário. Lembrai-vos de que todos sois filhos do mesmo Deus. Ante a mesma lei de igualdade e justiça do Criador, esses vossos irmãos obstinados no mal e contrários ao Cristo, são dignos das mesmas oportunidades e do mesmo carinho que já gozastes no caminhar dos milênios. A inconsciência da realidade espiritual é que os leva a viver apenas e exclusivamente para a satisfação de seus interesses comuns, sem um mínimo de interesse dedicado ao próximo. Reconhecemos, no entanto, tarefa de incondicional e absoluto amor, constituindo-se valiosa oportunidade de elevação espiritual para todos vós, situando-vos, talvez, na posição angélica de espíritos gloriosos, o sacrifício e a renúncia que possais demonstrar para favorecer esses espíritos malfeitores, seduzindo-os para o amor de Jesus. As criaturas rebeldes podem alcançar a sua regeneração, mais rapidamente, convivendo com outras amorosas e dedicadas, antes que serem deixadas ao abandono e sob a influência de indivíduos com a mesma tendência nociva. Recordemos, antes, que na mesma proporção do desenvolvimento da vossa consciência humana,
para o alcance das noções de mais alta espiritualidade, também vai diminuindo a necessidade de recursos dolorosos para motivar-vos na purificação do vosso espírito. Atendendo ao plano divino, está a definir-se o momento profético da promoção da Terra e de sua humanidade. 64. As neuroses. Pergunta: de tempos esta parte estamos assistindo à verdadeira enxurrada de ocorrências das chamadas neuroses que têm acometido uma infinidade de seres viventes em nosso planeta. Alguns dos casos podemos tipificar como sendo obsessões que sabemos ocorrer em decorrência de processos karmáticos. É o pagamento de dívidas contraídas a lures. Outros o seriam em razão de sobrecargas impostas pelas próprias criaturas, na volúpia de um viver desregrado, acreditamos nós, neste mundo de competições constantes. Conseguimos ajudar nas soluções de alguns casos, tentando ajustar credores e devedores, depois de longo trabalho. No entanto, em muitos dos casos, mesmo depois de julgarmos haver afastado os cobradores, causa-nos um certo espanto verificar que muitos dos doentes, neuróticos, dificilmente se ajustam a um novo viver. A medicina atual tenta descobrir a etiologia do mal e acaba por dopar os pacientes através de uma medicação que os torna dependentes permanentes do tratamento, sem conseguir a eliminação da doença. Como poderíamos nós, os espíritas, auxiliar nesses últimos casos, além do trabalho que fazemos tentando evangelizar os carentes? Há alguma forma de se trabalhar a mente do neurótico? O que poderíeis nos auxiliar, com os vossos esclarecimentos? Ramatiz: sim, o espírito é tido como devedor, porém não lhe faltará ajuda espiritual para a liquidação do seu débito de acordo com a capacidade e o entendimento que possui. A lei de ascensão espiritual, que sempre intervém com o seu único e principal objetivo de renovação do psiquismo do enfermo, procura levá-los a conviver junto de criaturas muito espiritualizadas e contato com realizações humanitárias e fraternas. Acolhei-os, sim. A terapêutica espírita oferece o medicamento eficiente do Evangelho. Cessada no inconsciente a atividade da causa que o levava a ter uma conduta neurótica, indisciplinada ou contraditória, passa a mente do enfermo a trabalhar liberta de impulsos ou direções indesejáveis, condicionando-o para uma vida normal, ao proporcionar-lhe equilíbrio à convivência mais afetiva e harmoniosa, para com todos e para com tudo que o circunda. Mas, a indiscutível realidade é que sempre será o seu livre-arbítrio que continuará regendo a condução do seu destino. Já vos temos dito que os homens, ainda que originados da mesma fonte criadora divina, diferenciam-se entre si porque são consciências individualizadas no cosmo, conservando porém as características próprias e diversificadas conforme a sua maior ou menor idade sideral. O crescimento espiritual é problema particular de foro íntimo, pois que varia muito o tipo e a índole psicológica das criaturas. Não podeis ignorar que já vai evoluindo também a cirurgia do corpo físico para a cirurgia do espírito. Assim como na atualidade a mente humana já pode ser tratada clinicamente tanto quanto o corpo material, em futuro muito próximo passará a ser incumbência dos vossos médicos a realização de operações para determinadas afecções de ordem mental. 65. Ainda o astro intruso. Pergunta: cientistas atuais estão detectando, no cosmo, sob a forma de enorme corpo luminoso, algo que parece dirigir-se à nossa galáxia? Por enquanto, para estes cientistas, o fato parece prender-se ao surgimento, ou nascimento, de uma nova estrela. Seria o esperado astro intruso. Sua passagem, por si comentada em mensagens do astral, deveria fazer sentir sua maior influência por volta do ano 1998. Continua válido o prognóstico. Ramatiz: previsto pela lei de ascensão espiritual, a finalidade principal desse planeta é a de higienizar a Terra e recolher os esquerdistas. Observai o atual cenário terreno.
Notai que de há muito vos encontrais movendo-vos na aura etérea astral desse planeta inferior. Descontroladas e dominadas em seu psiquismo inferior, imensa percentagem de almas rebeldes, contrárias à moral cristã, estimuladas pelo implacável apelo desse astro higienizador da Terra, a par de semearem a corrupção, exploram, tiranizam, praticam assaltos, roubos, sequestros, assassinatos e as mais torpes violências. Repetimos que, em nossas mensagens, buscamos sempre atender ao grande plano cósmico de promoção da vossa humanidade. Ao procurarmos explicar, de maneira compreensível, os acontecimentos cósmicos mais importantes deste fim de tempos, estamos, em verdade, vos convidando através do Cristo, o astro sublime, a que vos transformeis, retificando todos os desvios perigosos para a vossa própria felicidade. Deixar que a vossa ciência acadêmica cuide do fenômeno astronômico propriamente dito, uma ocorrência comum e provisória nos mundos materiais. 66. O país do futuro. Pergunta: já vai bem distante, no tempo e na realidade, que o nosso querido companheiro Humberto de Campos, irmão X, afirmou que o Brasil seria a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Em obra anterior afirmastes que, embora fôssemos cognominados de país do carnaval e do futebol, nosso povo tinha índole pacata, religiosa, fraterna, estando sempre disposto ao auxílio ao mais carente. No entanto, agora somos o país dos sequestros, dos políticos corruptos, dos traficantes de droga e seus usuários, além de determos a pecha de que aqui a prostituição se inicia desde a tenra idade e é prolongada até os adultos de ambos os sexos. O comunismo, extinto nos países de onde provieram, aqui é defendido por ideólogos oportunistas, sendo considerado até mesmo como opção válida por aspirantes ao poder. O sacrifício de menores, infratores ou não, tem dado notícia diária na imprensa do mundo. Gangues organizadas instalam-se no poder e dominam as massas. O político que era conhecido como que rouba, mas faz, foi substituído pelo que rouba, mas não faz, e continua sendo eleito. Presidiários, de dentro das prisões, comandam operações de sequestros, roubos, tráfico, etc., impunemente. O carnaval, antes ingênuo e descontraído, é hoje uma exibição pornográfica de corpos desnudos e atitudes lascivas. O futebol, antes arte, é hoje antro de negociatas e exibições interesseiras por parte de dirigentes e profissionais. Que justificativo daríeis a essa guinada abrupta? O que poderemos esperar de tudo isso? Ainda somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mudou o mundo, ou mudamos nós? Ramatiz, involução aparente, eis que, em verdade, viveis os tempos finais de uma preparação necessária à renovação do panorama espiritual da terra brasileira. Todavia, somente nas circunstâncias negativas de provações coletivas, quando o aprendizado pode ser melhor assimilado, é que se molda a evolução psíquica de um povo. Cumpre-se o roteiro programado traçado pelos sociólogos siderais, específico e coerente para essa importante realização fraternal no campo moral e social do vosso país. Precursores na implantação de princípios grandiosos do amor universal, sem privilégios, submetidos às mesmas aflições e tormentos, mas possuidores de uma visão mais ampla, o vosso trabalho se constitui em preparar os corações, consagrando o respeito à ordem social já estabelecida e fortificando-a com os valores crísticos, dentro da lei do esforço próprio, na conversão do ódio em amor, da crueldade em bondade, do orgulho em humildade, do egoísmo em altruísmo, da hipocrisia em sinceridade, da desonestidade em retidão de caráter, da cobiça em dádiva, da luxúria em respeito à função de procriar. Viveis era da fraternidade entre os povos. E o Brasil, que reflete a evolução em seu constante clamor de paz,
É uma coletividade das mais promissoras à efetiva realização do programa de confraternização entre os povos. Mensageiro das meigas instruções do seu Jesus, já recebe imenso contingente de almas afins com seu evangelho, que levadas por um sentimento sublime de sintonia, aí reencarnam. Convocados para missionar a liderança, pátria do evangelho, não se espera de vós a completa realização do bem sobre o planeta. Procurar refletir, sob aspecto mais amplo e verdadeiro, as dificuldades e os problemas como experiências redentoras, valorizando as bênçãos da oportunidade de participação na construção do futuro. 67. Governos programados. Pergunta: a certa altura de uma das vossas comunicações, através do excelente companheiro Hercílio Mais, comentando sobre a vinda de Napoleão e o que o alto dele esperava, vimos o quanto nós, os encarnados, podemos frustrar previsões feitas quanto ao total desempenho de compromissos assumidos antes das encarnações. Parece que nós, do Brasil, muito recentemente vimos a ocorrência de algo semelhante com relação à esperança depositada em governante que deveria redimir falhas de um passado que a pátria brasileira já muito esperava. Visto do alto, como se operou essa ocorrência? Houve repetição de forças ocultas que impediram uma reformulação de procedimentos arraigados no país? Houve, realmente, uma falência de compromisso. Tudo isso faria parte de um programa pré-estabelecido, para que se pudessem valorizar conceitos e procedimentos relegados a planos secundários. Venceram as trevas. Venceu a luz. Tivemos o governo que merecíamos. O que poderíeis comentar acerca do ocorrido? Ramatiz, sem dúvida, conforme o antigo dístico popular de que o povo tem o governo que merece, as nações terrenas, sem exceção, possuem governos sempre escolhidos diretamente pela sua administração sideral, adequados às mais diversas etapas de sua evolução política, social e moral. Consequentemente, observando essa escala evolutiva, podeis melhor entender a razão por que nunca surgirá um governo isento de quaisquer deficiências, num clima onde graça à desonestidade e ambições interesseiras de grupos organizados, desde que ele sempre representará a síntese dos seus mesmos eleitores. Mas certo é, também, que não ficarão livres das severas sanções espirituais por muitas existências futuras, os políticos do vosso mundo que enganam e mistificam, prejudicando com suas ambições e atitudes inescrupulosas aos que acreditam em suas promessas. Sob o ponto de vista da espiritualidade, podemos vos garantir que o Brasil, nação detentora da mensagem mais avançada e terna do orbe terráqueo, a fraternidade, terá a governá-lo sempre almas cada vez mais lúcidas, sábias, justas, inteligentes e portadoras de elevada capacidade construtiva, a lhe proporcionarem também melhores condições de vida e êxito na sua missão salvadora de pátria do Evangelho. E suficiente vos é saber que não se alteram os planos siderais se, por força de quaisquer circunstâncias, um espírito eleito ou escolhido não cumprir a sua obrigação assumida no espaço, pois o alto sempre dispõe de um substituto, ou equipe, de igual padrão espiritual e com capacidade semelhante, que dará prosseguimento ao mesmo programa espiritual. 68. As previsões imprevistas. Pergunta: em algumas ocasiões, através de médiuns considerados confiáveis, são recebidas comunicações que nos deixam embaraçados. Não seriam propriamente afirmações, mas antes alusões a atos, ou fatos, que, na prática, ficam longe de ocorrer da forma, ou pela forma e características aventadas nessas comunicações. E aí nos assaltam, então, dúvidas sobre a real autenticidade destas comunicações. Falhou o médium. Falhou o comunicante. Alteraram-se os fatos, ou atos que deveriam ocorrer, frente às circunstâncias imprevisíveis pelos nossos amigos do alto. Ou, pela nossa incapacidade de encarnados,
fomos vítimas crédulas de alguma mistificação, a despeito de uma observância criteriosa dos princípios que devem reger a análise dessas comunicações. Se isso possa ocorrer junto a pessoas vigilantes, e cremos que o sejam, o que se poderia esperar dos invigilantes? O que poderíeis nos aduzir sobre o assunto? Ramatiz, caro irmão Renato, amigo e colaborador eficiente, eis a nossa resposta à vossa indagação. Os medianeiros, como sabeis, na sua generalidade, são intuitivos e não podem libertar-se do animismo, que varia sempre, no seu grau maior ou menor, de médium para médium. Quando são realizados trabalhos que visem objetivos de relevada importância, requerendo uma argumentação eficiente e irrefutável, quanto àqueles que motivam as reuniões mensais do grupo que coordenais, os guias escolhem sempre medianeiro com maior eloquência e desembaraço, possuidores de uma boa cultura espiritual, que melhor possam atender às suas elevadas finalidades. Mas, sendo criatura demasiadamente sensitiva, o médium é centro de convergência e participante de um sem número de fenômenos do mundo invisível, que quase sempre ignora, dificilmente distingue quando é a manifestação da sua própria emoção, do seu estado psicológico ou do seu conteúdo intelectual que o domina no momento do fenômeno psíquico. No entanto, quando acontecer a interferência anímica, não deveis vos apressar em acusá-lo de totalmente anímico, mistificador ou de médium não confiável, pois que o fato pode ocorrer mesmo com os mais aperfeiçoados médiums do além. 69. Organizando. No mês de abril de 1994 apresentamos uma proposta de reorganização para a instituição a que servimos, no interesse de adequá-la à crescente demanda por parte dos carentes que a procuram. Não compreendida por muitos dos companheiros, acomodados a uma continuidade rotineira, tivemos a ideia de apresentar a proposta à nossa médium, pedindo que a submetesse à apreciação do nosso estimado Ramatiz. No dia 9 daquele abril recebemos a resposta abaixo. Ramatiz, uma instituição cristã, constituída e voltada, desde a sua base, para os tempos novos, identificada e tida por nós como a árvore boa que dá bons frutos, sois a candeia acesa e posta à vista para bem iluminar. Levai a todos o conhecimento da reencarnação e do Deus único, que se faz sentir na paz da consciência e do coração daqueles que vivem em conformidade com a lei de amor e caridade. Eis a tarefa bendita que vos foi confiada como compromisso que, antes de reencarnar, haveis aceito, para vossa evolução espiritual, individual e conjunta. Vossos jovens se preparam, animados já pelo vosso trabalho. Prossegui, evangelizando os vossos jovens e crianças. Espíritas, trabalhai unidos, solidários na fé, e lutai ativamente para o alcance dos vossos sagrados objetivos. Em breves tempos deixareis de ser uma organização fechada, regida por restritivas normas, para serdes uma só união de corações e de espíritos, vivenciando os verdadeiros estatutos da divina lei do amor, a realidade de um só rebanho conduzido por um só pastor. Como religião universal, o Espiritismo é a união dos corações e dos espíritos. O Cristo Jesus tem seus braços amplamente abertos a toda a humanidade. Atendendo ao que nos haveis solicitado, recordamos essa sensível e devotada orientação que vos prestou, após desencarnado, Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem e da paz, um dos vossos mais experientes e laboriosos espíritas, uma estrela a brilhar agora de outros planos. Diretrizes. Anotamos a extensão das atividades que se espraiam no campo do serviço que o Senhor nos deu a lavrar: trabalho, aprimoramento, disciplina, educação. Não podia ser de outro modo, em nos referindo às dificuldades que se avolumam. É que os valores se intensificam e com eles os obstáculos mecanicamente se ampliam, examinando-nos a capacidade de realização. Continuemos, porém, trabalhando sem hesitação e sem temor.
Diante disso, não nos amedrontemos ante os desafios com que vamos sendo defrontados, em matéria de construção e reconstrução, adaptação e readaptação quase que permanentes em nossas fileiras. Pratiquemos o hábito salutar da mesa redonda em que as opiniões se confraternizem ao redor dos problemas em pauta, de vez que em semelhante permuta de experiências, a palavra do mundo espiritual se fará sentir substancialmente, de modo a que se faça o melhor ao alcance. Isso, porque o serviço cresce com a nossa prática de trabalho e quanto mais servimos, mais amplos horizontes se nos descerrarão aos olhos, conclamando-nos a edificações sempre maiores. Em matéria de colaboração com Jesus, não há tarefas estanques, porquanto o caminho do aperfeiçoamento não tem limites. Estamos à frente de um mundo novo, nas estruturas em que se lhe agiganta o progresso material. As renovações ditadas por métodos diferentes e por diretrizes outras, além daquelas que nos orientaram até ontem os passos na Terra, solicitam-nos mais segurança e entendimento no trato com todos os itens que se refiram à preparação do futuro. Uma realidade, porém, não mudou: a necessidade do burilamento íntimo pelos padrões de Jesus. Auxiliemos por amor e pelo amor, porquanto somente o amor oferece clima adequado à sustentação da paz no levantamento e conservação da felicidade comum. De mensagem recebida no dia 02 de 10 de 1971, por Francisco Cândido Xavier. Obra: Bezerra, Chico e Você, ditada por Bezerra de Menezes. 70. Atualizações. Pergunta: relemos, com avidez, os tomos da Revista Espírita de Kardec, procurando, em confronto com os nossos conhecimentos atuais, através dos escritos de André Luiz, de Emmanuel, dos vossos, encontrar as explicações da época, para fatos que hoje consideramos tão naturais, que chegamos a sentir vontade de lá termos estado para cooperar com aquela obra tão extraordinária. Jamais pensamos em dispor de conhecimentos maiores do que os portados pelos colaboradores do nosso insigne codificador. Isso nunca. Mas sempre nos assalta uma pergunta, talvez natural a seres tão pretensiosos como nós. Por que, somente agora, penetramos em questões que, a despeito de sempre terem existido, concernentes à doutrina, àquela época não eram abordadas? Inoportunidade da época. Despreparo dos médiuns. Base incipiente para saltos maiores, talvez, pensamos. Seria esta a razão para que, ainda hoje, companheiros nossos, talvez ortodoxos, refutarem tudo o que Kardec não disse. E poderia dizê-lo. Estaremos hoje atualizando, completando, inovando ou apenas conhecendo melhor o mecanismo do estudo e das práticas espíritas, após a base por ele plantada. Ramatiz, é verdade insofismável que o homem de hoje, com a sua capacidade de raciocínio mais desenvolvida, está melhor preparado para analisar e assimilar mais profunda e intimamente os conceitos evangélicos de Jesus. No entanto, desligados da realidade de que o Espiritismo é uma doutrina universalista, essencialmente de amplitude evolutiva, muitos adeptos ainda permanecem estáticos e inflexíveis cultivando a ortodoxia da tradição kardecista, sem devotar interesse pelos conhecimentos milenares da vida do espírito imortal. Repetimos que nós, os espíritos desencarnados, nada podemos vos trazer de novo, constituindo-se as nossas mensagens em simples interferências, na tentativa de vos recordar os ensinamentos de Jesus, divulgados na terra há muito tempo pelos eleitos do Senhor. O próprio Cristo enunciou: muitas coisas tenho para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Porém, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito e vos anunciará as coisas que estão para vir. João 15, 12 a 13. E assim responderam Allan Kardec os espíritos que o assistiam, na questão 628 do Livro dos Espíritos. Porque a verdade não esteve sempre ao alcance de todos.
É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Agora, recordemos da mensagem inteligente e definitiva do Divino Evangelho, o verdadeiro código superior de ascensão e evolução do Espírito encarnado na Terra, com perfeita explicação e interpretação dos ensinos de Jesus que visavam principalmente a vida mortal. Estas elucidações da parábola não por a candeia debaixo do alqueire capítulo 24. 7. O Espiritismo vem, atualmente, lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os Espíritos procedem, nas suas instruções, com admirável prudência. E sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. E é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa, desde o início, ela não teria sido acessível, senão a um pequeno número, e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir a seu tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem ou trair os acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Fim.